Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos. Agradecemos ao Senhor nessa noite, porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor tem um desejo enorme no seu coração, de edificar a sua casa. Senhor, muito obrigado. Essa noite nós te pedimos perdão por ainda não andar completamente na verdade, por ainda, Senhor, não ouvir completamente o seu falar, e até mesmo, Senhor Jesus, não cumprir aquilo que está totalmente no seu coração. Mas há esperança para nós. O Senhor está falando todos os dias para nós. Obrigado, Senhor. Venha o seu reino. Encoraja cada um de nós. Queremos ouvir a sua palavra. Nessa noite nos dê ouvidos como de eruditos, que ouve atentamente o seu falar, que ouve atentamente a sua palavra, que apega a sua palavra, para que não se desvie dela. Senhor, muito obrigado. Queremos a cura da palavra. Queremos ser libertos nessa noite. Queremos te amar mais a sua pessoa. Senhor, nos desejo de amar a sua palavra. Um desejo enorme de amar mais a palavra, de tocar mais na palavra, mais na sua pessoa, mais na sua presença. Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia! Vamos falar, irmãos. Jesus é o Senhor! Jesus é o Senhor! Irmãos, louvado seja o Senhor. Cada reunião é uma declaração que Jesus é o Senhor. É uma declaração que eu quero que o Senhor me encabece, que o Senhor reine na minha vida. Irmãos, é só de estar aqui, de aceitar esse convite do Senhor, já é um declarar: Senhor, eu quero ser trabalhado, eu quero a sua palavra, né? Nós iniciamos na semana passada esse tema, né? Esse volume do alimento diário, tem o tema geral, que diz assim: então virá o fim. E Mateus 24:14 fala isso para nós, então será pregado o evangelho do reino, para testemunho de toda a nação, e então virá o fim. A semana passada o Senhor mostrou para nós, preparando o nosso coração, ali de Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 15. O Senhor foi preparando todo um ambiente, falando da constituição do reino, mostrando a nossa condição e a condição das pessoas, para que Deus pudesse falar ao coração dos discípulos, abrindo para os discípulos o desejo íntimo do seu coração. Irmãos, o Senhor está revelando a palavra dele de forma íntima. E na semana passada, um dos pontos assim mais forte que eu vi o Senhor falando claramente, irmãos, é que ali em Mateus capítulo 5, no versículo 3, o Senhor fala que bem-aventurados, felizes e abençoados os pobres de espírito, pois deles é o reino. Irmãos, isso precisa arder no nosso coração. Ser alguém pobre de espírito, alguém que deseja o Senhor mais do que tudo nessa terra. Irmãos, é isso que o Senhor está falando para nós nos últimos dias. E o Senhor, dentro desse mesmo sentimento, nos colocou em um lugar para que isso aconteça, irmãos. Nos revelou e nos colocou na vida da igreja. Não é assim? Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. O Senhor nos colocou num lugar maravilhoso, né? E o tema dessa semana, né, que nós desfrutamos durante toda a semana, é a revelação da igreja. Vamos falar juntos? Mais uma vez. A revelação da igreja. Senhor Jesus. Por que o Senhor nos revelou a igreja? Porque Ele quer
Ele quer edificar a sua igreja. Cada um de nós aqui precisamos ser edificados juntos. Esse é o desejo do Senhor. O Senhor colocou um grupo de pessoas juntos, totalmente diferentes um dos outros, mas para ser edificados juntos. E aí, em Mateus capítulo 16, irmãos, o Senhor, depois de 15 capítulos, o Senhor pega os discípulos. Eu vou ler na nossa Bíblia, na linguagem que a gente está usando, né? Mateus 15, capítulo 16, perdão. Senhor Jesus. Mateus 16. Graças a Deus. Senhor Jesus. Amém. Capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo, amém. Então, primeiramente aqui, irmãos, o Senhor, Ele levou os discípulos para um lugar chamado Cesareia de Filipe, porque aquele lugar é um ambiente onde Deus poderia falar claramente ao coração de cada discípulo. Irmãos, nessa noite o Senhor está elevando o nosso ambiente, porque Ele quer falar para mim e para você algo pessoal. O Senhor está nos colocando numa esfera limpa, porque Deus quer revelar para nós o seu desejo. Porque Deus está preocupado com a minha pessoa e com a sua pessoa. E quando eu sinto isso, irmãos, aí eu também começo a me preocupar com os irmãos, não é assim? E aí o Senhor perguntou para os discípulos, quem diz o povo, porque vocês estão convivendo no meio do povo, andando no meio do povo, tem um convívio, quem diz o povo ser o filho do homem? Né? Nesse mundo, irmãos, onde nós vivemos, né, o Senhor está perguntando para nós. Aí no versículo 14 eles dizem, e eles responderam, uns dizem, vamos ler o versículo 14, irmãos. Jeremias ou alguns dos profetas. Senhor Jesus. Então aqui mostra para nós que os discípulos não haviam ainda tido clareza de quem era o Senhor. Mesmo convivendo com o Senhor, mesmo ouvindo o que o Senhor estava falando, nós sentimos e vemos aqui que eles não sabiam, ou seja, ainda não havia ganhado uma revelação pessoal de Deus, de quem é o Senhor realmente, por que o Senhor estava ali, qual era a missão do Senhor, né? E no versículo 15, aí, aqui perguntou no geral, né, para todos, mas no versículo 15 o Senhor, Ele perguntou de forma individual, mas e você, mas vós? Continuou Ele, quem dizeis que eu sou? Então aqui o Senhor já mostrou, irmãos, a experiência pessoal, na minha vida pessoal, na minha experiência pessoal, no meu viver, no meu dia a dia, quem é o Senhor para mim? Quem é o Senhor para você? Eles falam uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias. Eles estão comparando Jesus com outros profetas, comparando com outras pessoas, que não deixam de ser importantes, foram profetas usados pelo Senhor. Tem até um hino que diz assim, olha, não há quem se compare a Jesus, para quem viu Jesus. Não é assim? Então, eles estavam tendo uma experiência onde faltava a revelação da palavra do próprio Deus na vida deles. Eu não sei dizer claramente o que faltava para eles perceberem quem era o Senhor. O que estava faltando para eles para ter clareza? Quem realmente é Jesus? Mas aleluia, tinha um irmão no meio, dentre os discípulos,
tinha um que teve revelação do Pai. No versículo 16, vamos ler juntos, respondendo: Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí no 17 diz: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne que tu revelaram. Amém. Então aqui, na experiência pessoal de Pedro, Deus revelou quem era o Senhor para ele. Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Ele teve uma experiência pessoal com o Senhor. Deus falou para ele claramente. E aí o Senhor falou para ele também: tu é bem-aventurado, é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou. Irmãos, quem revelou foi Deus. Quem está nos revelando é Deus. Deus quer revelar mais para nós. E aí no versículo 18 ele diz ainda mais: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor Jesus. Irmãos, então o Senhor, o próprio Deus, revelou para Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesse versículo 18, quando ele fala assim: olha, tu és Pedro, ele está falando assim: você é um material para a edificação dessa casa. Ele fala que tu és Pedro, e sobre essa pedra, que é o próprio Senhor Jesus, né, ele fala assim: olha, edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Pedro, você é uma pedrinha nessa edificação, onde eu vou edificar a igreja. Irmãos, quem edifica a igreja é o Senhor. E quem revela também é o Senhor. Então, louvado seja o Senhor, irmãos, que dia após dia o Senhor está trazendo revelações para nós. E aí no livro de Efésios capítulo 3, Senhor Jesus. Amém. Efésios 3:3. Capítulo 3, versículo 3. A experiência de Paulo, né? Pessoal também, irmãos. Paulo também teve uma experiência pessoal com o Senhor. Deus revelou para ele. E aí ele fala assim: olha, os irmãos encontraram? Pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério conforme a escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então Deus revelou para Pedro o mistério de Deus, que é Cristo. E Cristo, por meio de Cristo, o mistério dele é revelado, que é a igreja. Então o Senhor deseja que esse mistério sendo revelado, ele mostra qual que foi o seu desejo e a sua incumbência aqui na terra. Aí em João capítulo 6, queria ler com os irmãos. João 6:38. Senhor Jesus. João 6, capítulo 6, versículo 38. Os irmãos encontraram? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então o Senhor, ele começa a expor o que ele veio fazer na terra. Ele, ali em Mateus 16, quando os discípulos estavam junto com o Senhor, a todo tempo o Senhor estava o quê? Abrindo o coração dele para os discípulos. Por meio da sua palavra, ele abria o seu coração, esperando que fosse entendido. E o desejo do Senhor na terra, abrindo o seu coração, era o quê? Era fazer
a vontade de Deus na terra. E hoje a igreja, irmãos, é onde Deus faz a vontade dele na terra. A maneira de Deus agir hoje é por meio da igreja. Não tem outra maneira. Aí no versículo 33 desse mesmo capítulo diz assim, olha, porque João 6, 33. O próprio Deus enviou o Senhor Jesus para vir e para dar vida por nós. Ali em 1 Coríntios 15 fala que o último Adão se tornou o Espírito que dá vida. Né? Ele se tornou um Espírito, ele morreu, ele ressuscitou para nos dar vida. E em todo o tempo que o Senhor viveu aqui na terra, ele tinha um só foco. Ele era focado em fazer a vontade do Senhor. Irmãos, esse é o desejo do Senhor o tempo todo. O Senhor, o tempo todo que ele viveu nessa terra, era infundir a vontade de Deus por meio do seu plano, e hoje ele transferiu isso para nós, para a igreja. E aqui fala em João 12, queria ler com os irmãos também, João 12, 24, só para confirmar esse sentimento que nós acabamos de falar. João 12, 24. Senhor Jesus, aleluia. Em verdade, vos digo, caindo na terra, não morrer, mas se morrer. E aí o versículo 25, quem ama a sua vida, mas aquele amém. Então essa é a comissão do Senhor o tempo todo. Aqui está dizendo, olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ele não tem fruto. Não dá fruto, mas se morrer produz muito fruto. Por quê, irmãos? Porque quando morre, aqui fala, aqui está relacionado à vida de Deus. O Senhor, ele morreu, e ele ressuscitou, ele tornou-se o Espírito que dá vida, para que a sua igreja não fosse uma religião, não fosse um lugar de organização, mas é um lugar orgânico, é um lugar que a vida de Deus é que rege em nosso meio. Irmãos, louvado seja o Senhor. Então o que edifica cada um de nós é a vida do Senhor. É esse Cristo vivo, né? Que está dentro de nós. Hoje é Ele que gera vida em nós. E é Ele que edifica a sua igreja. Aí Mateus 16, queria voltar lá com os irmãos. Mateus 16, 18. Senhor Jesus. Amém. Nós já lemos, né, irmãos? Eu gostaria de ler novamente com os irmãos. Porque, na verdade, o que acontece? O Senhor, quando a igreja foi revelada, o Senhor Jesus estava mostrando o desejo do seu coração, nós já falamos, né? E aqui fala, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E aí, nós vimos essa semana no Alimento Diário, que lá em Gênesis 2, vamos lá abrir em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. No início, o próprio Deus, ele já dava um sinal do desejo que está no seu coração. Gênesis 2, 18. Senhor Jesus. Amém. E disse mais, não é bom que o homem em outras palavras, disse mais, dentro do contexto que nós estamos desfrutando, disse mais o Senhor Deus,
Não é bom que Cristo esteja só, que Deus esteja só. Eu vou gerar a minha igreja. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí no capítulo 2, no versículo 21 ao 24. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E fechou. Amém. Só até aí, irmãos, esse versículo. Aqui tipifica a morte e a ressurreição do Senhor. Ali em João, quando o Senhor já havia morrido, aí então o soldado veio para quebrar as pernas dos dois ladrões que não haviam morrido ainda. Mas quando chegou até o Senhor já tinha morrido. Então ele pegou uma lança, né? E ali furou o lado do Senhor. E lá em João mostra que do lado do Senhor saiu sangue e água. Ou seja, tipificando o gerar da igreja. E aí, no versículo 22, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem. Sim, até o versículo 24. E disse o homem: chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Amém. Então, irmãos, o Senhor, aqui, próprio Deus, estava expressando o sentimento do seu coração de gerar a sua igreja. A sua morte e a sua ressurreição foi para que a igreja fosse gerada, e com essa vida que foi gerada, Deus deseja edificar a sua igreja, e aqui ele quer encontrar descanso, após a igreja ser edificada. E lá em 1 Pedro 2,5 mostra para nós que nós somos essa pedra que vive. Vamos ler lá em 1 Pedro, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. 1 Pedro. Senhor Jesus, amém. 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados a fim de oferecerdes sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Aleluia! Então nós somos como pedras que vivem, ou seja, para ser edificado casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Cada um de nós é uma pedrinha que vive. O Senhor nos colocou como pedras que vivem porque somos material para edificação. Mas aqui tem material suficiente ou precisa de mais material? O Senhor precisa de mais material para edificar a sua casa. E aí em 1 Pedro 2,7, no versículo 7, fala assim para nós: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, que os construtores rejeitaram, angular. Ou seja, irmãos, nós somos essas pedrinhas que vivem, mas a nossa base é a principal pedra, a pedra angular, que é o próprio Senhor Jesus. Esse Senhor é a base da edificação. Nós somos esse material, né? E esse Senhor é a base da edificação. Mas uma construção, né? E aí vamos falar dos construtores, né? Uma construção cheia de pedras diferentes. Tem pedras de todo tipo. Aqui tem uma pedrinha que tem uma pontinha que não ajusta com a outra pedra que machuca. Tá certo? Então, nessa edificação, para que haja edificação, para que haja realmente essa casa de Deus, Deus precisa trazer um ajuste. Deus precisa nos ajustar, né? Tem um hino que fala assim: ó, Jesus está nos ajuntando, né?
venha ver a unidade aqui. Então, Efésios capítulo 2, queria ler com os irmãos, aqui em Efésios 2, 20, fala sobre esse ajuste, porque só existe edificação quando nós estamos ajustados, tá certo? Quando tem conflito, quando tem situações, quando tem desajuste, a edificação não flui. E então Efésios 2, 20, Senhor Jesus, fala assim, olha, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, sendo ele mesmo pedra angular. Aí o versículo 21 até o 22, tá, irmãos? No qual todo edifício, bem ajustado, no qual também, amém, de Deus no Espírito. Então, o primeiro item aqui, olha, aqui fala que, no qual todo edifício bem ajustado. Aí, quando está bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, primeiro item, o Senhor quer nos deixar bem ajustado. O Senhor quer nos ajustar, né? Aí no versículo 20 fala assim, no qual também vós. Irmãos, a edificação, ela acontece quando nós estamos juntamente sendo edificados para a habitação de Deus. Então, na semana passada o profeta falou, né, que tem aí um falar que não precisa mais ficar junto, né? Mas nós precisamos ficar junto tanto espiritualmente como fisicamente. Porque quando a gente está junto, Deus tem caminho para edificar. A edificação de Deus só acontece quando estamos juntos, e quando nos ajuntamos, aí tem ajuste. Deus começa a nos ajustar, Deus começa a derramar a sua vida, Deus começa a derramar o seu poder, porque quando nós estamos juntos, Deus começa a falar para o seu povo. E o Senhor tem falado para nós que quem faz todas as coisas é a sua palavra. Então, nessa edificação, né, nesse edifício, o próprio Senhor, irmãos, é que cuida de nós. Ali em Efésios, ainda em Efésios 3, no versículo 7, fala assim, olha, do qual fui constituído, ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedido segundo a força operante do seu poder. Então, essa semana o Senhor, aí no 8 ele fala, né, a mim menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então o versículo 7, essa semana, o Senhor falou forte para nós. O Senhor, aqui antes, fala que nós precisamos estar juntos e ajustados. E no versículo 7, ele mostra que existe uma força operante. E quando o irmão deu o exemplo no alimento diário desse poder, né, mostrando ali aquela represa hidrelétrica, né, mostra que Deus tem todo o poder. Deus é poderoso. Irmãos, não tem nada e nem ninguém mais poderoso do que Deus. Então ali ele explicou toda a dinâmica daquela represa, né? Quantos metros cúbicos de tonelada que vai gerar tanto de poder, né? De força, né? Mas mesmo assim, Deus sendo poderoso como Ele é, Ele ainda precisa da sua igreja, porque sem a sua igreja, Deus ele está limitado. Então, quando o Senhor Jesus, no seu plano, no desejo do seu coração, Ele enviou o seu Filho, é como se dessa hidrelétrica, Deus começando o seu plano para enviar a força do seu poder até onde Ele quer que chegasse. Então, irmãos, hoje, pode até não parecer, mas a vida da igreja é um lugar onde nós recebemos poder. Para vir para uma reunião dessa, irmão, tem que ter poder. Para orar, para invocar o nome do Senhor, eu preciso do poder. Não tem como mais sair desse local e viver para agradar o coração de Deus sem ser empoderado. Então, quando Deus Pai,
enviou o seu filho para a terra. E quando o Senhor começou a falar ali para os discípulos, mas você, quem diz que eu sou? Quem eu sou para você? O que eu represento para você? Irmãos, Deus está falando para mim e para você, quem realmente eu sou para você. De manhã, quando eu levanto, o que a palavra do Senhor representa? O que eu represento para você? Irmãos, porque quando nós temos uma postura, uma reverência à palavra do Senhor, Deus, Ele começa a liberar o seu poder na nossa vida. E à medida que Deus tem espaço para liberar poder, irmãos, nós somos libertos. Deus começa a nos curar. Deus começa a nos lavar. Deus começa a nos suprir. Porque quem tem poder, irmãos, não é um homem qualquer. É a palavra de Deus. Até o próprio Senhor Jesus na terra, sem a conexão com Deus, ele não tinha capacitação. Mas aleluia, o Senhor viveu com o próprio Deus conectado o tempo todo. Irmãos, o Senhor viveu todo momento ligado ao Pai, recebendo o poder de Deus. E hoje não é diferente conosco, irmãos. Quando o Senhor, quando nós, a Bíblia diz assim, olha, mas aquele que se une ao Senhor, mas aquele que se conecta ao Senhor, mas aquele que se liga ao Senhor, ele é cheio de poder. É um espírito com ele, tem unidade com ele. E o Senhor está falando para nós, irmãos, que o maior desejo, irmãos, não tem nada mais milagroso nessa terra. Deus vai juntar um monte de pedras cheias de pontas para viver junto. Tem que ter poder. Tem que estar ligado na rica seiva. Tem que estar amarrado na videira. Então essa semana, essa experiência, né? Desse Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que sustenta todas as coisas, que sustenta o universo, que sustenta a nossa vida, que tem condição de dar manutenção para esse planeta. Será que Ele não é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Será que Ele não pode, será que esse poder não pode mudar a nossa vida? Irmãos, o Senhor deseja a nossa atenção. Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, eu quero ter uma comunhão íntima com o Senhor. Eu quero estar em meu Jesus. Senhor, nessa semana eu quero estar em meu Jesus. Após eu sair dessa reunião, eu quero estar em meu Jesus. Quando eu for deitar com a minha esposa nessa noite, eu quero estar deitadinho com ela em meu Jesus e não sair por nada. Ao corrigir os meus filhos, ao relacionar com os irmãos, eu quero estar recebendo o poder que vem de Deus. Então aqui nesse versículo, quando ele fala, né, Paulo, ministro conforme o dom da graça e no alimento diário, fala assim, não é que Paulo era um cara poderoso, um irmão poderoso. Ele era alguém que tinha reverência. Ele tinha reverência à palavra. Quando falava de palavra, ele, opa, é palavra? Eu quero. Eu quero conversar algo com você. O que é? Palavra. Não, palavra eu quero. Eu quero conversar economia. Não, podemos conversar, não tem problema não. Mas se for palavra é melhor ainda. Irmãos, então, esse é o desejo do Senhor para com relação à sua igreja, né? Mesmo Deus tendo total poder. Em Efésios 1:9, fala assim para nós, olha, desvendando, Senhor Jesus, desvendando, Senhor Jesus, Efésios 1:9, 9 e 10, tá? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, de fazer convergir nele todas as coisas. Amém. Então, primeiro item, irmãos. Desvendando o mistério da sua vontade. Deus está desvendando para nós. Por exemplo, essa reunião, irmãos, Deus precisa desvendar para nós como ela é importante. Como ela tem um efeito na nossa vida. Como
Deus caminha numa vida de reunião. Deus está desvendando o mistério da sua vontade. E aí, quando fala no versículo 9, 10, que de fazer convergir nele, aí está falando assim, está falando de ser encabeçado pelo Senhor. Ou seja, todas as coisas, irmãos, mas quem que vai fazer convergir nele? Na minha experiência pessoal, Deus quer me encabeçar, mas na experiência coletiva, Deus precisa de toda a igreja para que, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu. O que os irmãos acham? No céu está tudo encabeçado? Sim. E na terra? Ainda não está tudo encabeçado. Na terra, pelo contrário, né? A Bíblia fala que o Senhor criou para não ser um caos. Mas está um caos. E quem que vai trazer a ordem? Quem vai trazer a ordem, irmãos? Aí eu quero ler versículo com os irmãos. E aí a gente vai voltar em Efésios, tá? Mateus 16. Quando o Senhor fala assim, olha, e as portas do inferno não prevalecerão, porque Ele está edificando a igreja. Quando Deus edifica, quando a vida de Deus tem caminho, Ele edifica, né? E aí em Mateus 16, aí o versículo 19, olha só, irmãos. Dar-te-eis o que ligares na terra, e o que desligares na terra. Então o Senhor deu a chave. Deus deu a chave do reino para a igreja. Irmãos, o Senhor deu autoridade para a igreja, para convergir nele, para todas as coisas serem sujeitas. Deus deseja que a igreja ore a ponto de fazer o quê? Senhor, nós consagramos o governo do Brasil e entregamos nas suas mãos, porque a palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós não abrimos mão. Senhor, nós entregamos a cidade de João Monlevade. Está acontecendo suicídio na cidade de João Monlevade. Muitas coisas onde a mão do inimigo está operando. Mas nós oramos e nós fechamos as portas do inferno em nome de Jesus. É isso que o Senhor falou assim, olha, a partir de agora a igreja tem autoridade. E aí o que acontece, irmãos? Quando a igreja, quando todos nós, a igreja coletivamente, e a igreja também no seu viver pessoal, tem essa experiência de tomar essa chave, de olhar para o seu irmão que está do seu lado. Né? Eu não sei se vai dar tempo da gente ler os Salmos, mas lá fala assim, olha, que é para trazer madeira e edificar. Ou seja, trazer material. Hoje de manhã, um grupo de irmãos saiu para a rua para orar para as pessoas, para quê? Para buscar material para edificação. Orando pelas pessoas. Quem é o material? É as pessoas. Nesse edifício de Deus, essa habitação de Deus, a Bíblia fala que nós somos santuário do Espírito Santo, que Ele faz morada em nós. E Deus não está interessado num edifício onde você compra material nessas casas de construção, físico. Mas Deus está interessado em pessoas. Deus quer pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem princípio, irmão. Quando a última vez que o Newton compartilhou conosco, ele falou da viga, né? E essa semana também falou um pouco dessa questão de bem ajustado, né? Que precisa estar bem ajustado. Quando vai fazer uma casa, vai fazer um prédio, não é de qualquer maneira. Tem que colocar a medida certa, tem que colocar a quantidade de água certa, tem que mexer o material de forma certa. Quando ali aquele profissional, ele faz uma viga, aquilo está tudo medido milimetricamente, né? Tem as medidas, tem a maneira de fechar a forma,
aí tem que colocar água antes, aí quando está virando concreto tem que bater na forma para ficar bem ajustado, bem juntinho. Então é cheio de processo para quê? Para que aquele material que ali foi comprado surte o devido efeito e aquela edificação tenha o seu devido uso dentro da sua proposta. Irmãos, na nossa experiência, imagine só, o Newton até usou o exemplo, né? O irmão é ferro, o outro ali é madeira, o outro é pedra. Então, cada um de nós aqui, irmãos, tipifica esse material, que é diferente, que tem o seu devido lugar, que precisa estar no seu devido lugar. Por isso que quando o Senhor falou assim, que a igreja deu a revelação para Paulo da igreja, que é o corpo de Cristo, cada membro no seu lugar para que haja o quê? Edificação e coordenação. E aqui, quando o Senhor fala de edificação, imagina só, o Pedro deu o exemplo na mensagem. A sua esposinha, né, a esposa que você ama tanto, ou de repente ali um familiar que você mora com ele, é fácil conviver junto? E há um amor, não é assim? Não, eu te amo, não é? Mas aí na hora que veio a discórdia, eu não concordo com isso. Aí o amor acaba, né? Cadê o amor? Sumiu o amor. Não é assim? E Deus está querendo trazer pessoas que você nunca viu para viver do seu lado e ficar do seu ladinho. E de repente essa pessoa, ela é totalmente avesso à sua pessoa. De repente ela ama a cor rosa e é um irmão. Ó Senhor Jesus. Ela é contrária àquilo que nós queremos, né? Mas Deus está chamando, porque a igreja é de Deus. Quando ele falou assim, e eu edificarei a minha igreja. De quem é a igreja? A igreja de Deus. Irmãos, e quem que consegue edificar essa igreja? Quem pode colocar esses irmãos tanto tempo juntos? Com opinião diferente, pensamento diferente, maneiras diferentes. Viver um período nessa terra, para depois ainda viver eternamente. Imagina! Irmãos, quem pode fazer isso é o Senhor. É a vida de Deus, é o poder de Deus que vai transformando. Porque esse poder que está ali, naquela hidrelétrica, né, de Deus, ele quer ser dispensado, a ponto de poder suportar uns aos outros, em amor. Puxa, esse irmão, ele olhou para mim atravessado. Eu vou orar por esse irmão. Puxa, esse irmão falou uma palavra, esse irmão foi sincero demais, ele me machucou. Mas eu estou tendo uma experiência de ser pobre de espírito, então eu consigo amar esse irmão. Irmãos, essa é a vida da igreja. Pessoas materiais totalmente diferentes, mas juntos para uma edificação. E quando há esse ajuste, né? Esse pequeno ajuste, aí agora Deus viu que ajustou. Essa turma aqui está bem ajustadinha. Agora eu vou empoderar para poder sair, para buscar material. Mas eu não sou comportor, não tem problema se Deus não te chamou para ser, tá certo? Mas eu posso orar na padaria, eu posso convidar uma pessoa. Vou abrir um exemplo que a gente tem para os irmãos. Eu estava pensando nisso, né? Na comportagem integral, agora no momento que a gente vive, para ver o grau de comprometimento, nós mandamos relatórios diários. Então tem dia que dá vergonha, né? Que você envia pouco, né? Pouco fruto, né? Aí tem dia que você fica alegre, né? Que produziu bem. Aí você envia seu relatório todos os dias. Aí é para, segundo a obra, para saber o grau de comprometimento, né? Ou seja, no relatório de Deus é o quê? Quanto de material hoje você colheu para essa edificação? Irmãos, Deus também tem um relatório diário. Você foi
no supermercado. E no supermercado está cheio de material para edificação. Cheio de pessoas. Aí de repente você passa no caixa e pergunta assim para a menina, posso orar por você? E ela vai falar assim, pode. E quando você termina de orar, ela está chorando. Porque ela precisava de uma oração. E aí, ela não tem tempo, mas você pegou o contato dela. E agora, uma vez por semana, você liga para essa pessoa e começa a cuidar dela. Agora é uma pessoa, é uma pedrinha gerando outra pedrinha para edificação. E no relatório de Deus, todos os dias Deus fala assim, eu te dei a oportunidade. Hoje você foi no supermercado, você foi na padaria e foi ao banco. Quanto material foi colhido? Né, irmãos? Eu queria ler com os irmãos ainda, Isaías 66, dentro desse encargo. Isaías 66, Deus está falando forte para nós, irmãos, com esses versículos. Por quê? Porque nós somos a igreja. A igreja é meu lar. A igreja é o lar de quem, irmãos? É o meu lar, mas também é o lar de Deus. Deus está fazendo morada na igreja. Mas Ele quer mais espaço. Então, Jeremias 66, no 1, diz assim, olha. Isaías, perdão. Obrigado, irmão. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono. Que casa me edificarei vós? Só um momentinho. Aqui fala assim, que casa? Muitos tentam fazer uma casa para Deus gigantesca, enorme. Ali em João mesmo fala, né, que quando os discípulos passaram ali, viu aquele templo gigantesco, algo assim, deslumbrante. O que o Senhor falou para eles? Não vai sobrar pedra sobre pedra. Eu não estou interessado nisso. Meu coração não está nessas coisas. Pode fazer grandes palácios, falando que é morada de Deus, mas Deus não está interessado. Deus está interessado nas pessoas. Primeiro, Deus já está interessado grande em nós, irmãos. O interesse de Deus é forte na nossa pessoa. E Deus está interessado em mais pessoas. Então aqui, olha, se o céu é o trono do Senhor, a terra é o estrado dos seus pés, que casa me edificareis? E qual é o meu lugar de repouso? Deus quer descansar. Tá certo? O irmão até leu o versículo, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, né? E sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Ou seja, irmãos, Deus, a presença do Senhor é o nosso descanso, não é? Mas agora, Deus falou assim, olha, eu quero que também você me dê descanso. Virou, né? O versículo 2 fala, porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Para que olharei é esse, e abatido de espírito, que treme a minha palavra. Aí aqui fala na King James, que fala assim, que tem reverência, que dedica. Leia aí para nós, por gentileza, meu irmão. Amém? Amém? Irmãos, eu vou dar um exemplo dessa semana, eu fazendo comportagem na cidade de Barão de Cocais. E antes da pandemia, tinha uma amiga que eu estudei com ela, o nome dela é Caroline, e a gente estudou junto no passado, na 7ª série. E assim, eu sempre via ela lá em Barão, a mãe dela era uma professora. E no passado eu falei assim, eu posso orar por você? Ela não aceitou a oração. Ela rejeitou a oração. E assim, saiu aquele negócio assim e tal, eu falei, não, amém. Aí essa semana eu fazendo comportagem de porta em porta, né, comércio em comércio ali em Barão. Aí está escrito assim, EPIs da Carol. Aí eu não sabia que era Carol, né?
Entrei lá, oi, posso orar por você? Falei, é você, Carol? É, sou eu e tal. Aí ela foi e falou assim para mim, aí eu perguntei para ela, posso orar por você? Ela, claro. Eu falei assim, alguma coisa mudou. Claro, assim tão espontâneo, como se fosse assim, irmãos, quando a pessoa fala assim, claro, é como se a pessoa fizesse assim com o coração, olha, eu preciso dessa oração. Era o que eu estava esperando. E aí eu orei por essa menina, aí eu falei assim, dentro de mim, né, eu vou oferecer o kit, mas não vai querer não. Aí eu quero esse, e já pegou. Aí ela falou assim, você tem um tempinho só para me te falar o que está acontecendo comigo? Eu falei, claro. O Wagner, sabe o que aconteceu comigo durante esse período? Ela é técnica de segurança, né? E ela chefiava uma equipe em Brumadinho. E aí, lá em Brumadinho, quando ocorreu aquele acidente que matou muitas pessoas, ela tinha uma equipe lá. E no dia do acidente, ela estava chefiando a equipe, ela colocou uma estagiária no lugar dela para ir para outra mina. E aí, toda a equipe dela morreu e só ela sobreviveu. E aí ela ficou traumatizada, tem 3 anos que ela estava com depressão, e falou assim, ô Wagner, nunca mais eu piso dentro de uma mina. Mas eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. E aí, irmãos, o Pedro fala nessa mensagem para nós, que às vezes um não é não. Nem sempre o não é não. De repente, aquele não, aí vem uma situação, quebranta o coração, aí a pessoa reconhece, eu preciso dessa oração. Irmãos, todos nós temos essa experiência. De um momento ou de outro, está precisando de uma oração. Então aqui fala, olha, este, mas o homem para que eu olharei é esse. É o aflito, é o abatido de espírito, é o contrito, né? Que treme, que dedica, que tem amor reverente à palavra. Uma pessoa que tem reverência à palavra nunca vai rejeitar uma oração. Quem ama a palavra, irmãos, ama a oração. Então aqui está falando para nós que nós precisamos ir atrás desse material. É os contritos, aflitos e os que amam a palavra. E aí o Senhor mostrou para nós de forma clara que quem faz a obra, irmãos? Quem que opera? Quem que faz a obra de Deus acontecer? Finalizando aqui, que não vai dar tempo de ler ou dá tempo de ler? Não, a gente pode ler amanhã. Quem faz a obra é a palavra. Quando tem dedicação à palavra, aí só para finalizar, eu estava conversando com a Selminha, eu vou abrir o meu testemunho, bem rápido, tá? Aí as pessoas falam assim, não, você tem mais de 10 anos que você faz comportagem. Como aqui tem mais irmãos que tem mais de 30 anos que vivem vida da igreja, que serve o Senhor na frente, que é obreiro, enfim, que de alguma forma está servindo o Senhor. Aí na minha experiência, irmãos, eu creio que é a experiência de todos os irmãos aqui que servem. O dia que eu for para a rua servir o Senhor, sem buscar a palavra, sem consagração, irmãos, nada acontece. E a gente volta humilhado e abatido. Um não parece um tapa na cara. Parece que você está tomando como é que fala? Apunhalado, né? Pelas costas, né? A pessoa fala, não, mas dói tanto. Mas não é que dói tanto. É porque um soldado sem armadura não aguenta pancada, não. Não aguenta. Mas quando você sai orando, quando você sai cheio da palavra, quando você toca no Senhor, aí a pessoa fala assim, olha, vai caçar serviço, como já falou comigo. Aí eu falo assim, Deus te abençoe, meu irmão. Vai com Deus. E aí a pessoa fala assim, não quero não, vai procurar quem precisa. Amém, eu vou também. Irmãos, Jesus é o Senhor. Nós precisamos servir com reverência à palavra. Irmãos, isso é buscar material para edificação. Mas quando não tem reverência, quando não tem consagração, o Espírito, né, ele não tem caminho, né? Ó Senhor Jesus,
Amém. Jesus é o Senhor, né? Onde eu tinha compartilhar em grupo. Vamos compartilhar então, irmãos, em pequenos grupos, tá? Para completar, ruminar a palavra, amém?